Você vai morrer de coronavírus? Vamos lá. A maior parte das pessoas que assistem esse canal não é idosa. E a maioria dos seres humanos, portanto você deve estar nessa estatística, não tem problemas crônicos de respiração ou outros problemas que podem te levar à morte por coronavírus. Então, muito provavelmente você não vai morrer de coronavírus. Ah, então tá de boa, então tá tranquilo. Então pra que se preocupar? É só uma gripezinha forte, realmente. Os sintomas do coronavírus são sintomas de uma gripe forte. É como se fosse uma dengue turbinada. Então tá de boa? Então tá tranquilo? Não! O problema é extremamente grave. E por que o problema é extremamente grave? Para começar é o seguinte, você que acredita que o coronavírus é uma invenção, é uma teoria de conspiração globalista, você que acredita que a Terra é plana, você que acredita que, na verdade, as campanhas de vacinação são um plano comunista para criar autismo em criança, não é para você esse vídeo, cara. Esse vídeo não é para você, tá? Nós vamos falar aqui o porquê que o coronavírus é um problema gigantesco, tá bom? E depois eu vou dar alguns dados para que você entenda o tamanho do problema. Vamos lá. Por que o coronavírus é um problema tão grande? Por causa da sua taxa de mortalidade? Não. Por causa das sequelas de quem pega a doença? Também não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os dados técnicos das pessoas que pegam o coronavírus, 80% delas se curam sozinhas. É como se você tivesse uma gripe muito forte, você repousa e você sara dela sozinho, né? E a taxa de letalidade do coronavírus não é tão alta assim. Não é alta, por exemplo, como a do Ebola, que você tinha 52% de taxa de letalidade. Então a cada 10 pessoas que pegavam o Ebola, pelo menos 5 iam morrer. A chance de você morrer era metade, tá? Mas não é tão baixa quanto a do sarampo, por exemplo, que é de 2,2%. A taxa de letalidade do coronavírus está em torno de 3,4%, que é uma taxa relativamente alta, mas você olha e fala, não, pô, a cada 100 pessoas, sei lá, 4 vão morrer, eu não vou estar dentro dessas 4, né? O problema é, quem tem uma idade avançada ou quem tem problemas crônicos de respiração, muito provavelmente morre com o coronavírus. E aí é que está o problema. Quando você tem uma pandemia, quando você tem um problema desse, a solução se chama achatar a curva. O que é achatar a curva? E vamos entender aqui, ó. Eu não sei se vai pegar. Ah, pegou bem aqui, ó. O que é isso aqui, ó? A taxa a estrutura que você tem num sistema público de saúde para atender as pessoas, que é o número de leitos, o número de médicos, de profissionais, o número de aparelhos para pessoas que têm problema de respiração, lá o respirador para quem pegou corona e vai morrer, esse número é uma linha reta. Você concorda comigo? O número de leitos, o número de estrutura é uma linha reta. O número de pessoas que se infecta, isso é o que vai dizer se você vai ter morte no seu país ou não. Antes de ir pro grave, vamos dar um exemplo bem simples. Imagina que você mora numa vila onde tem 100 pessoas e aí vocês resolvem construir ali um hospital para dessas pessoas que ficarem doentes, você constrói 5 leitos que, de UTI. Puta, o cara tá ferrado, ele vai lá e fica no leito. Você tem 5 leitos para 100 moradores. Se chega uma epidemia e 10 moradores precisam usar esses leitos, você não vai ter. Você vai ter só 5. O que vai acontecer? 5 vão morrer. É isso que vai acontecer. Transporte isso para uma nação. É isso o que vai acontecer aqui no Brasil se a gente não tomar cuidado. E o problema é que os sinais dizem que os dados dizem que nós vamos ter muito problema com isso. A taxa de estrutura, ela é constante. Se a doença se espalha muito rápido, as pessoas que necessitam dessa taxa aqui, ó, elas ficam de fora do leito. Isso aqui é pessoa que morre, cara. Isso aqui é pessoa que morre. São pessoas morrendo. Ah, mas é só uma gripe. Ah, mas só 3% das pessoas morrem. Isso aqui é o tanto de gente que vai morrer. O que você tem que fazer? Você tem que achatar a curva. Uma pandemia, ela naturalmente entra em equilíbrio. O sistema imunológico das pessoas, as pessoas que vão se curando, as pessoas que vão criando resistência com isso, as pessoas que ficam doentes e conseguem se curar. Se elas estiverem dentro de uma taxa controlada, você consegue utilizar aqui, ó, a sua estrutura e não deixa ninguém morrer. Então é muito importante que você tome todas as precauções para que você não espalhe
a doença na sua sociedade, aonde você vive. Porque você pode realmente falar, mas eu não vou morrer de coronavírus. Mas eu, por exemplo, tenho uma avó que tem mais de 80 anos, ela morre com o coronavírus. Se ela pegar o coronavírus, ela morre, cara. E eu ainda que consigo pagar um hospital particular para ela e vai faltar leito no hospital particular. Os números dizem isso. Você imagina no sistema público de saúde. Você imagina, sei lá, a tia Neide, ela vai morrer se ela pegar o coronavírus. Você tem uma responsabilidade, cara. Você tem que proteger a tua família e a família de todo mundo, porque vai morrer gente, porque nós não temos estrutura para lidar com uma pandemia dessas, tá bom? Esse é o problema real. Esse é o problema real. Não adianta só usar máscara. Primeiro que a máscara ela tem uma vida útil muito curta. Ela logo fica úmida e ela se perde. Não tem máscara para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a máscara não te protege do coronavírus. Ela simplesmente evita que você passe, caso você esteja infectado, para outra pessoa. Porque o coronavírus ele é contraído através de mucosas. Então se uma pessoa tosse ou espirra com você e essa pessoa tem corona, a mucosa do teu olho é uma porta de entrada para o corona entrar. É uma porta de entrada. Se você encostar em algum lugar e você vai esquecer, cara, você vai coçar teu olho, você vai fazer isso aqui, você pode se infectar. Então, a máscara não soluciona problemas. Algumas medidas governamentais, como evitar aulas, evitar manifestações ou aglomerações, ou evitar viagens, como os Estados Unidos estão fazendo, resolvem o problema? Ajudam a resolver o problema. Mas a principal forma de você combater o problema e achatar a bendita curva são microintervenções dentro da nossa própria vida. Então você é muito mais responsável por salvar vidas literalmente do que o Trump evitando viagens ou o Bolsonaro fazendo qualquer coisa. Ou é você, cara, lavando a mão o tempo todo, evitando sair de casa, evitando tocar nas pessoas. É você que tem o poder de salvar a vida, por incrível que pareça, cara. E aqui eu vou deixar alguns dados para você entender o tamanho desse problema que é o coronavírus. O coronavírus ele já chegou a 114 países, já foram registrados mais de 118 mil casos com mais de 5 mil mortes. Tá bom? Como eu falei, uma taxa de letalidade de aproximadamente 3,4%. É uma doença que economicamente ela tá ferrando o nosso país, não só o nosso país, mas vários países. O dólar chegou a bater R$5, as bolsas pelo mundo têm o pior dia em mais de 30 anos, inclusive aqui no Brasil, tá? Nessa quinta-feira, inclusive, deu circuit break, né? Então assim, a Dow Jones, a bolsa de Nova York, todas desabaram acima dos níveis de 20%. Economicamente o negócio está realmente assim, absurdo. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos vão injetar 1,5 trilhão no mercado para dar uma segurada nisso daí. Politicamente, cara, a gente tem vários problemas. O nosso secretário Fábio Weingarten teve o seu teste confirmado de coronavírus, teve contato com o Trump, teve contato com o Bolsonaro, teve contato com os filhos do Bolsonaro. Isso realmente é um grande problema e o problema já chegou em São Paulo, tá bom? Em São Paulo, nós temos aqui muitos casos já confirmados, mais de 46, dos quais 44 estão na capital, na cidade de São Paulo. O Dória, inclusive, já anunciou que vai contratar 1.000 novos leitos para possíveis casos de internação, mas infelizmente a verdade é que o nosso sistema único de saúde e a nossa infraestrutura privada para combater esse problema, principalmente das pessoas que têm problemas crônicos e podem morrer, principalmente as pessoas que precisam de respirador artificial para sobreviver em caso de contrair o corona, não é suficiente para solucionar o problema. Ponto final. Essa é a verdade. Então, nós precisamos achatar a curva. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui no comentário dando dislike, falando que isso é tudo uma intervenção, uma teoria de conspiração, ou que eu tô fazendo isso porque, sei lá, eu não quero que as pessoas vão se manifestar no domingo. Cara, o problema é muito maior do que isso, cara. Esse é o lance. É muito maior do que a divergência ideológica, é muito maior do que, é só uma gripezinha forte, como o próprio Bolsonaro falou, infelizmente, num comentário bem inconveniente, tá? O problema é muito sério e eu vejo poucas pessoas tratando o problema com a seriedade que ela merece. Lembrem-se da curva, lembrem-se da curva. Tem uma frase, inclusive, de um médico que eu esqueci até de anotar o nome dele, que ele diz o seguinte: a doença não precisa ser a pior de todos os tempos para produzir o pior cenário de todos os tempos.
É isso que a gente tem que entender, tá? Basta impor os ônus adicionais aos recursos de saúde superiores à capacidade desses recursos. É isso. Na Itália isso tá acontecendo, cara. Na Itália, as pessoas estão morrendo de causas que elas não morriam antes. Cara que quebra uma perna, ele chega lá e não tem leito. O cara que tá com uma gripe muito forte, o cara que tem um problema respiratório, independente do corona, ele não tem como se tratar, porque o sistema de saúde está hiper sobrecarregado. Nós precisamos evitar sair de casa. Se você puder, fique na sua casa. Se você puder, trabalhe de casa. Higienize a sua mão o tempo todo. Limpe a sua casa de maneira muito assim assídua, tá? E evite, por favor, evite passar o coronavírus, evite transmitir isso e evite espalhar fake news, cara. Não fique achando que é tudo um grande alarmismo, é um plano da China. Não é, cara. O problema é muito sério. Infelizmente, a gente tem que falar disso, tá bom? É isso aí, um abraço, vamos questionar tudo e lembre-se da sua responsabilidade.